Esse mês é dedicado também à campanha de prevenção e combate ao câncer de intestino, o Setembro Verde, que tem o objetivo de alertar as pessoas sobre a necessidade da prevenção do câncer de intestino, que hoje já é considerado o segundo mais comum nos homens, depois da próstata somente, e nas mulheres, depois da mama somente. E o quarto com maior mortalidade, depois dos já mencionados, e de pulmão. Considera-se que é o terceiro mais comum quando se juntam os sexos. Daí a sequência fica mama, próstata e intestino. E para falar sobre o assunto, eu converso com a doutora Patrícia Câmara, coordenadora da cirurgia oncológica do Hospital Santo Antônio, presidente também da Regional Catarinense, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Doutora Patrícia, muito bom dia. Bom dia, Denise. Doutora, a importância, de também abrir espaço na programação aqui, por exemplo, da Rádio CBN, trazendo as cores, evidenciando as causas e aqui mais uma vez focando neste Setembro Verde, buscando justamente alertar as pessoas sobre o câncer de intestino, doutora. A importância como médica também de se juntar, de ser voz também de temas como esse. Então, o problema do câncer do intestino é que, se diagnosticado em estágio precoce, ele tem 90% de chance de cura. Mas, o ano passado, estima-se que houveram 40 mil casos no Brasil. Para a gente lembrar que isso não é um problema do outro, não é uma coisa que acontece com pouca gente, infelizmente. E desses 40 mil casos, houveram aproximadamente 20 mil mortes. Então, a gente, no geral, está longe dos 90% de cura, por causa que a gente não consegue fazer o diagnóstico em estágio precoce na maioria das pessoas, porque a população não faz os exames de rastreamento, a maior volume da população, a grande maioria, não faz os exames de rastreamento como deveria. A colonoscopia, ela identifica, inclusive ela previne o câncer de colo e reto, que é o intestino. Ela identifica as lesões benignas pré-neoplásicas, chamadas de pólipos, e remove os pólipos antes deles virarem câncer. Ela é indicada a partir dos 45 anos pela Sociedade Americana de Câncer e a partir dos 50 pela Europeia. Então, o protocolo do Ministério da Saúde brasileiro é a partir dos 50. E ela é importantíssima, ela consegue prevenir os tumores e tem estudo mostrando que quando ela é feita numa população, todo mundo faz certinho, como é feito o preventivo do colo do útero, como é feita a mamografia da mama, consegue reduzir bastante a mortalidade geral da população, pois ou previne ou diagnostica em estágio mais inicial, com uma chance muito melhor de cura, chegando perto dos 90%, que foi o que aconteceu com o Pelé, há umas 2 semanas atrás. Ele foi fazer um exame de rastreamento, não tinha sintoma nenhum, ele foi fazer a colonoscopia de rastreamento, de rotina, e identificou o tumor e já está operado e já uma chance boa de cura. Que bom, doutora. E assim, quando falamos em sintomas, tem algum que a gente pode deixar aqui mais evidente, os sintomas que devemos ficar atentos numa possível complicação, doutora, nesse momento que a gente traz como evidência aqui o câncer de intestino? Tem sim. Na verdade, no início, o tumor de intestino é meio silencioso e os sintomas são vagos, são difíceis de você associar a um problema, São dores abdominais, cólicas, uma mudança assim, a pessoa não tinha diarreia ou não tinha prisão de ventre e alguns meses atrás começou com essa diarreia, alguns meses atrás começou com essa prisão de ventre mantida, É uma diarreia que não passa, que não é uma virose que você tem alguns dias, essa persiste ao longo das semanas, dos meses. Então, essa mudança de hábito intestinal, dor ao evacuar, sensação de estufamento, de empachamento. Então, são sintomas assim inespecíficos que a pessoa dificilmente associa a uma coisa grave, mas é o que acontece no início. Daí, conforme a doença vai progredindo, vai apresentando sintomas que
que todo mundo identifica como sintomas mais importantes, como sangramento nas fezes. Todo sangramento nas fezes tem que ser avaliado pelo especialista. Nos casos mais graves, podendo até chegar em anemia, né, e fraqueza por causa da anemia. Mudança no apetite, aí nos casos mais avançados, e a perda de peso inexplicada. Perda de peso importante, tipo, a pessoa não entrou numa dieta nova, não começou um exercício físico novo, e começou a perder peso, 2, 3, 4 quilos, isso é um sinal muito importante que tem que ser investigado, tem que ser procurado um tumor nessa pessoa. Uhum. Doutora Patrícia, você falou há pouco, né, sobre o caso do Pelé, que fez um exame de rastreamento, descobriu ali uma complicaçãozinha, passou já por um procedimento médico, está em recuperação. E infelizmente também lembramos aqui o que aconteceu no outro lado da situação com o ator Luiz Gustavo, o eterno Vavá, que lutava contra um câncer no intestino e morreu agora recentemente, justamente nesse mês, né, que traz essa campanha, que traz essa prevenção e combate ao câncer de intestino. Perdemos o ator Luiz Gustavo, o eterno Vavá, para o câncer de intestino, né? Pois é. Então, realmente pontuar essas situações e, claro, informações como essas que são importantes, são necessárias para a gente bater nessa tecla, doutora, exame de rastreamento. E aqui, quando a gente fala nesse exame de rastreamento, temos que entender que é a colonoscopia. Tem muita rejeição por parte das pessoas, por parte da sociedade, nesse exame dos leigos, né, ao fazerem esse exame, mas seria esse o caminho mais certo para se descobrir antes mesmo do problema registrado já no corpo, no organismo, esse exame, então, de rastreamento, doutora? Isso, a colonoscopia, ela é um exame que é de rotina para toda a população, iniciar aos 50 anos de idade, todo mundo deveria fazer, como faz o preventivo do colo de útero, como faz os exames da próstata, como fazem a mamografia. Só que ele, inclusive, é um exame mais importante porque ele consegue tirar a lesão benigna e evitar que o paciente tenha o câncer. Ele não só diagnostica no início, mas se tu pegar uma fase um pouquinho antes, você deixa de ter o câncer por causa do exame. O exame tira a lesão que ia virar câncer. E além da colonoscopia, falando em prevenção, de exame esse, o rastreamento é com colonoscopia. Como você falou, infelizmente a população tem uma resistência, eu acho que por 2 motivos, um pouco de preconceito por causa de ser um exame endoanal, mas é feito com sedação, não sente nada durante o exame, é bem tranquilo. O colonoscópio dá menos de um dedo assim de grossura e hoje em dia a sedação, a medicação é muito, muito tranquila de se fazer. O preparo de cólon, que é o remédio que é tomado para limpar o intestino para poder ver tudo por dentro, também já evoluiu muito. Tem pacientes que tiveram uma experiência ruim com a colonoscopia há 10, 20 anos atrás, mas o exame, o aparelho, o preparo evoluiu muito, a sedação. Hoje em dia é uma coisa muito tranquila de se fazer, muito segura. E, além disso, falando sobre prevenção, a gente tem a prevenção com relação aos fatores de risco, né? Que é importante falar. Os principais fatores de risco é sedentarismo, e o sedentarismo também leva à obesidade, que é outro fator de risco. Então, os dois associados multiplicam o risco. Então, tem que lembrar a importância do exercício físico constante, a importância de manter o peso, alimentação para intestino, alimentação pobre em fibra, pobre em fruta, legumes e verduras, cereais integrais é fator de risco. O consumo exacerbado de carne vermelha, carnes processadas, né? Linguiça, salsicha, todas essas coisas, embutidos, defumados, inclusive até o churrasco é fator de risco porque é defumado. Então, hábitos saudáveis de vida, como exercício físico constante, manter o peso e alimentação saudável, previnem o câncer do intestino. Além disso, outros fatores de risco bem importantes é o tabagismo
e o alcoolismo, e sabendo que os dois também se potencializam, quando a pessoa é tabagista e etilista, multiplica o risco. Esses são os preveníveis, na verdade, né? São importantes saber para prevenir, para não ter. Depois a gente tem os genéticos, daí, que é doença inflamatória intestinal, então quem tem doença de Crohn ou retocolite ulcerativa tem maior risco, e as síndromes familiares, quem tem a síndrome de câncer coloretal hereditário não polipomatoso, chamado de síndrome de Lynch, ou a síndrome de adenomatose polipoide familiar, o FAP, também tem risco aumentado, mas geralmente os pacientes dessas famílias já sabem e já tomam os cuidados. Daí, esses pacientes com síndrome têm que começar a colonoscopia muito mais cedo, geralmente ali na adolescência já, por causa do risco aumentado. Doutora Patrícia, acho que era sobre isso. Sim, nessa questão idade, né? Tem uma idade onde essa doença pode acometer mais pessoas? Ela é mais comum a partir dos 60 anos de idade. E aí a gente sabe que uma média de tempo de evolução do surgimento da lesãozinha benigna, o pólipozinho, até virar câncer, em média, porque existem tumores mais agressivos e mais lentos, mas em média leva 10 anos. Então, como o pico é com 60, em teoria você fazer as colonoscopias a partir dos 50, você começa a pegar todo mundo que está começando com pólipo, para remover o pólipo e evitar o câncer. Ouvintes da nossa companhia, atentos a essa conversa, a sua participação aqui na Rádio CBN, registrando aqui o Mirton Cipriani na nossa companhia, também a Raquel Iraci Costa Câmara, deixando um bom dia para você, doutora Patrícia, e ela fazendo uma importante referência. Seria o momento de aproveitar que Blumenau tem uma boa estrutura na saúde e implementar políticas públicas para o rastreamento. É a colocação feita pela nossa ouvinte, a Raquel Iraci Costa Câmara. Existe, doutora Patrícia, esse rastreamento, por exemplo, no SUS, indicado para os pacientes acima de 50 anos, nesse caso aqui, pedindo esse exame, a colonoscopia? A orientação existe, né? É uma orientação do Ministério da Saúde. O exame é feito pelo SUS. Aí o problema é a população aceitar e também cobrar, e a atenção básica pedir, né? Então, assim, eu acho que é um exame que, infelizmente, é menos difundido a sua necessidade de rastreamento de rotina do que os outros. Então, eu acho que o posto de saúde, as unidades básicas, elas com certeza pedem menos do que deveriam. Então, eu acho que haveria de ter uma conscientização das unidades básicas, de lembrar que junto com o preventivo, que junto com a mamografia, que junto com o exame de próstata, tem que vir a colonoscopia na sua idade. E talvez, se houver isso, se houver a conscientização da atenção básica e que realmente aumente o volume correto, né, todo mundo, talvez haja um gargalo, porque é um exame mais demorado, né? O acesso, eu acho que já deve ser um pouquinho mais complicado. Provavelmente uma colonoscopia marcada pela atenção básica deve demorar aí eu chuto talvez uns 3 a 6 meses para ser realizada. E aí, se a gente aumentar muito o volume, vai dar um gargalo. Mas é preciso aumentar o volume para achar o problema de falta para frente, para ir arrumando um problema atrás do outro. É verdade, com certeza esse tempo de espera já envolve pacientes que estão apresentando já algum tipo de sinal, né, doutora? Garanto que não deve ter ali 5% de pacientes que vão pela prevenção, vão pelo momento de buscar realmente cuidar da sua saúde, pedindo apenas um exame de rastreamento de rotina. Já estão vivendo, sim, um sintoma, um sinal que pode evidenciar o registro de um câncer, né? Com certeza, a grande maioria só vai pedir colono para paciente sintomático, e aí tem essa espera que para um paciente oncológico realmente pode mudar o prognóstico dele, pode mudar a chance de cura dele, ficar na fila esperando uma colonoscopia tanto tempo.
Doutora Patrícia, essa semana a gente acompanhou o drama, né, no que diz respeito à falta, né, de repasse financeiro, inclusive a suspensão da produção de remédios para pacientes com câncer. Aproveitando essa sua presença conosco aqui também na programação da Rádio CBN, essa situação envolvendo a falta desse repasse no que diz respeito, comprometendo tratamento com pacientes que vivem o drama do câncer, doutora, ele chega a ser registrado aqui em Blumenau? Já chegou no conhecimento de vocês também, envolvendo a Regional Catarinense da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica? Aqui em Santa Catarina, na verdade eu vou te dizer que na regional ainda não chegou com relação ao estado. Em Blumenau eu tenho mais conhecimento, obviamente, por ser daqui. A gente teve problema ano passado com trastuzumab somente, que é uma medicação para mama, é usada para estômago também, mas principalmente para mama, e já foi resolvido. Graças a Deus, assim, o nosso NACOM aqui em Blumenau não está com dificuldade, com falta de medicação ainda. A gente tem hoje, o único problema com relação à falta de insumos por causa da pandemia é com relação ao contraste da cintilografia. Então hoje a gente está tendo problema de fazer cintilografia, que é um exame basicamente para avaliar se há metástase ósseas de vários tipos de tumores, e está faltando, está atrasando os exames por falta de contraste. Esse é o problema que a gente tem tido, que a gente está tendo no momento em Blumenau. Já tivemos problema com o trastuzumab ano passado, mas estamos sem nenhum problema até no momento com medicação. Mas isso eu sei que a gente realmente está numa posição muito privilegiada com relação ao restante do país. Que bom. Doutora, e voltando a falar sobre a questão do câncer de intestino, toda a descoberta do câncer vai chegar o momento de também fazer um procedimento cirúrgico ou nem sempre esse tratamento chega ao momento da cirurgia, doutora? A maior parte dos tumores exigem cirurgia para cura, a grande maioria. E estima-se que aproximadamente 90% dos pacientes vão precisar de cirurgia, os pacientes oncológicos vão precisar de cirurgia em algum momento do seu tratamento. Por exemplo, linfoma, que é um tumor dos gânglios linfáticos, né, das ínguas, das gânglios de defesa, o tratamento é só quimioterapia. Mas para começar a quimioterapia precisa de uma biópsia, que é feita com cirurgia. Então, mesmo os tumores em que o tratamento não é cirúrgico, em geral precisa da cirurgia ou para biópsia, para diagnóstico, ou para paliação de algum sintoma, alguma sequela. Então, a cirurgia, em geral, está relacionada a 90% dos pacientes oncológicos. Ali no Centro Cirúrgico Oncológico do Hospital Santo Antônio, doutora Patrícia, muitos dos pacientes que chegam até vocês são para justamente lidar com essa realidade do câncer de intestino? Muitos. Até vou te dizer assim, era para ser, né, a terceiro maior volume, mas eu acho que a gente não opera todo mundo que deveria, exatamente por talvez esse atraso, essa perda de paciente por causa do atraso de diagnóstico. E a outra coisa que eu acho muito importante com relação ao câncer de intestino é que antigamente se considerava que pacientes metastáticos não tinham chance de cura e não se beneficiavam de cirurgia. Hoje se provou por diversos trabalhos que, claro, nos pacientes metastáticos a chance de cura cai muito, mas se toda a doença puder ser removida, ainda há chance de cura. E o principal, que serve para todos os pacientes metastáticos, se for possível remover toda a doença, com certeza há ganho para o paciente. Aumenta a sobrevida livre de doença. O paciente fica mais tempo sem doença, sem tratamento, com qualidade de vida. Isso é muito importante para o paciente saber, entender, porque às vezes muitos pacientes acham que câncer não tem cura. Já perdem, já não querem procurar o médico, já não querem tratar. Logo no diagnóstico, às vezes, uma coisa bem inicial que tinha cura fácil.
E agora imagina quando o paciente recebe o diagnóstico de metástase, que ele sabe que daí a cura é bem mais complicada. Mas importantíssimo ele entender que ainda há chance de cura em alguns casos, é claro, e que principalmente se a doença, no caso do intestino, se a doença for totalmente ressecável, há benefício mesmo que não haja cura, porque o paciente pode sobreviver anos a mais pela cirurgia. A medicina evoluiu e a esperança se fortaleceu com o passar do tempo, né, doutora? Isso mesmo, só está difícil da gente conseguir espalhar essa notícia e fazer os pacientes acreditarem. Verdade. Doutora Patrícia, o seu recado final, para mais uma vez então a gente marcar esse mês dedicado à campanha de prevenção e combate ao câncer de intestino, aqui pontuando o Setembro Verde. Meu recado final é que tenha uma vida saudável para viver mais e melhor. Uma vida saudável previne o câncer, não fumar, não beber, fazer atividade física, tentar manter o peso, alimentação saudável, é o básico que todo mundo sabe, mas as pessoas não entendem o valor, a importância disso. Com relação à colonoscopia, saber que tem que começar a colonoscopia com 50 é muito, muito importante. Todo mundo, é rastreamento, é rotina. Nos casos dos sintomas que eu falei também, na verdade, qualquer sintoma, qualquer mudança importante que se tenha, e principalmente perda de peso, mas qualquer sintoma, procurar um especialista para investigação. E acho que é isso. Já falou muito, agradeço muito mesmo. Muito Agradecemos convite. aqui essa presença também, doutora. É isso aí. Foi bom tê-la aqui mais uma vez na programação da Rádio CBN com essas orientações importantes, essas dicas necessárias, valiosas para o nosso dia a dia. Obrigada e um bom dia, tá? Muito obrigada. Bom dia para todos. Doutora Patrícia Câmara, coordenadora da Cirurgia Oncológica do Hospital Santo Antônio e presidente da Regional Catarinense da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. E aqui a gente também faz esse reforço no que diz respeito às autoridades, os nossos gestores da área da saúde, os nossos governantes, que invistam mesmo na saúde, no que diz respeito aqui nessa questão, né, para implementar políticas públicas para o rastreamento e tornando a colonoscopia um exame de rotina que precisa ser colocado realmente em evidência. É um exame financeiramente muito caro, então ele não está no alcance de todas as famílias. E tendo essas políticas públicas para esse rastreamento, introduzindo aqui o exame de colonoscopia antes que qualquer problema, qualquer sinal, qualquer sintoma já esteja manifestado, com certeza vamos salvar muitas vidas e vamos permitir que as pessoas fiquem muito mais tempo no seio familiar e fazendo a alegria de tantas pessoas no dia a dia.